ok? E estamos esperando um pouquinho mais para ver se chega mais pessoas. Mas o formato hoje vai ser muito informal. Eu vou explicar um pouco sobre o curso e sobre a mentoria que vou fazer e o conteúdo de cada aula. E também, no final, vou abrir para perguntas e respostas. Se tiver dúvidas, se tiver algum feedback sobre o conteúdo ou pedidos específicos, a gente pode conversar sobre isso. Então, vamos deixar só mais um minuto. Ok, vamos começar. E se chegar mais pessoas, a gente pode voltar um pouco na explicação. Então, o formato hoje, como eu expliquei, vai ser muito informal. Primeiro, eu quero contar um pouco do meu background, da minha formação e atuação profissional no campo audiovisual. Eu sou americano, moro muitos anos no Brasil, já morei também em vários países da América Latina, também em Espanha. E eu, na verdade, fiz trabalhos em várias entidades no Brasil e também fora do Brasil. Eu comecei como representante, vice-presidente para a América Latina da Motion Picture Association, que é a MPA, que é a entidade que representa os estúdios de Hollywood, e representei os estúdios durante muitos anos, do escritório no Rio e depois de São Paulo, em todas as áreas. Hoje em dia, a MPA conta com 6 membros, e desde o ano passado, o Netflix também faz parte da MPA. Então, eu cuidei dos assuntos da entidade, do grupo como um todo, em todos os países da região, também com escritórios em vários países, Panamá, México, Argentina, e desde o escritório central no Rio e depois São Paulo. Eu trabalhei também 2 anos na Netflix, na área internacional de o que chama políticas do estúdio, que tem a ver com incentivos para produção, infraestrutura, estúdios de produção e também capacitação de mão de obra na América Latina, Espanha e Portugal. Eu também fui presidente da Rio Film Commission, que é a entidade, que é um escritório de atendimento às produções nacionais e internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na minha época, eu juntei a Prefeitura junto com o Governo do Estado para criar a Film Commission do Rio de Janeiro. E hoje em dia, eu tenho uma empresa que chama Latin American Training Center, LATC, que é um centro de capacitação técnica para a América Latina e outros países, que oferece cursos técnicos, o que a gente chama below the line, que são cursos para profissionais que trabalham no set de produção.
também faço outro tipo de trabalho justamente para ajudar produtores a conhecer os mercados internacionais. Eu tenho um programa todos os anos em Los Angeles para produtores internacionais do mundo inteiro, não só da América Latina. E tenho um contrato com o escritório da Motion Picture em Singapura para levar uma delegação todos os anos para American Film Market e também para apresentar projetos em Los Angeles para produtores independentes. Também eu faço representação para produtores. Que representação, o que a gente chama Producers Rep, é uma espécie de agente de vendas para projetos audiovisuais, mas é um formato mais simples. Quando eu faço isso, é também para American Film Market em Los Angeles, onde a gente aceita projetos, a gente representa os projetos, e a gente ajuda a negociar os projetos para compradores e distribuidores internacionais. Também fizemos muitos workshops na América Latina, junto com advogados de Los Angeles, também para ajudar produtores e roteiristas em vários países para melhorar os projetos para apresentar durante mercados em vários países, como o Sanfic, em Santiago, também no México, Ventana Sur, na Argentina, e outros mercados. Também ajudei muitos produtores na apresentação de projetos na Espanha, durante festivais e mercados em São Sebastião e em outros lugares. Então, esse é um pouquinho do contexto do meu background em relação ao tema de hoje, que é exatamente preparando projetos audiovisuais para o mercado internacional. Então, o foco que eu normalmente utilizo é de ajudar a melhorar os projetos e para tornar esses projetos comerciais. Eu trabalho com resultados, ou seja, quando eu ajudo os profissionais, seja produtor ou roteirista, o meu trabalho é ajudar eles a chegar aonde tiver que chegar, qual o objetivo deles. Se é a venda, se é a distribuição, se é licenciamento para a plataforma. Eu trabalho para ajudar cada um, dependendo do projeto e os objetivos. Por isso, o que eu vou fazer nesse curso, o primeiro curso, são 5 aulas. Cada aula tem um tema específico. E eu vou fazer um resumo breve agora sobre o conteúdo de cada aula, para o pessoal entender o que eu vou fazer. Eu vou contar um pouco como que eu vou conduzir cada aula. No primeiro aula, que na verdade é sobre o panorama de tendências atuais na indústria audiovisual global, isso é importante porque, sem conhecer os participantes, os alunos do curso, é importante saber o contexto atual do mercado internacional. Então, isso vai oferecer uma base. Eu utilizo dados de, pelo menos, duas fontes principais. Um é o famoso, a publicação chama Focus, que acabou de sair do Marché du Film no mercado de Cannes, que é muito bom, é uma publicação que tem um enfoque de cada país e cada região do mundo e traz dados específicos de cada mercado, que inclui desde o market share de cinema nacional até número de salas, a parte de distribuição, e dá uma radiografia de cada mercado. Então, eu apresento um resumo, basicamente,
do mundo e de tendências importantes hoje em dia no mercado global. Que isso é importante como um pouco de contexto para o resto do trabalho. Eu também uso dados da Motion Picture Association e vários dados de tendências globais de plataformas e também de distribuição tradicional em salas de cinema, porque muita gente quer saber como colocar o projeto, seja série ou um filme, no mercado. Só que hoje em dia tem muitos mercados. Então, isso é importante entender como funcionam os mercados e depois direcionar o conteúdo para o mercado apropriado. Então, isso vai ser basicamente o conteúdo da primeira aula. É muito genérica para a gente ter a base para o resto das aulas. Bom, a parte na segunda aula, a gente vai tocar em entidades internacionais importantes. Hoje eu não vou falar em detalhe de cada um, mas são entidades como a Motion Picture Association, eu vou explicar o que é, como que faz e por que é importante. Eu vou falar dos independentes. Importante entender que existe um mundo de empresas independentes muito grande. A entidade em Los Angeles que representa os independentes chama IFTA. IFTA, que é Independent Film and Television Alliance. E um pouco ao contrário da Motion Picture Association, que é um grupo pequeno de empresas gigantes. IFTA é um grupo de 150 empresas pequenas, médias e grandes também. Então, esse é um exemplo das entidades que eu vou falar, mas tem muitos outros que precisa comentar, porque eu não sei se as pessoas já têm uma experiência internacional e se não, tem que entender como funcionam os players internacionais. Aí eu vou falar de entidades da América Latina, eu vou falar também de associações de produtores em vários países, e vou falar de Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras entidades. Esse é o conteúdo da segunda aula. Bom, na terceira aula, eu vou falar da parte mais importante, realmente, que é o que a gente chama packaging de projetos. Então, significa isso? Isso significa o preparo do projeto em um formato para apresentar, para licenciar, para distribuidores, para coprodutores, para gente de vendas e outros interessados. Então, isso tem todo um leque de mecanismos para criar o que a gente chama um lookbook ou um pitch deck. Então, isso eu vou dar dicas, começando, por exemplo, com o título. Como é que funciona o título? Como funciona o logline? Se o logline é atrativo. Se não, tem que tornar o logline atrativo, porque isso abre portas. Eu vou falar do uso de conteúdo visual. Como que isso é importante para chamar atenção ao storyline em cada projeto. Como que é importante as cenas mais importantes, as chaves de cada projeto. Eu vou falar do público-alvo de cada projeto, potencial de mercados diferentes e também sobre projeções. Por exemplo, a gente gosta de apresentar comparativos. Por exemplo, o projeto de um de vocês pode ser parecido a um projeto de sucesso, um filme, uma série de sucesso que todo mundo conhece, que já está na Netflix, por exemplo. Então, isso é muito útil, mas tem que tomar cuidado para não criar uma expectativa falsa para o comprador ou quem vai distribuir o projeto. Outra coisa é que o pitch deck, o lookbook, tem que estar em inglês. Isso é muito importante. Não vale a pena criar um lookbook em espanhol ou português se vai ser apresentado
no mercado internacional, onde o comprador só fala inglês. Então, isso, aliás, na empresa LATC, a gente oferece um curso de inglês técnico para, ah, para profissionais do audiovisual. Isso porque não existe esse curso em outros lugares e muita gente está pedindo isso. Isso é outro tema muito importante. Então, essa é digamos, umas dicas, uns guidelines do conteúdo da segunda aula que eu vou fazer. Eu vou entrar em detalhe em cada tema. Eu vou usar um exemplo, vou apresentar um lookbook que já existe no mercado, que está sendo apresentado para mostrar um exemplo. Tá? Bom, na quarta aula, eu vou falar de mercados e festivais. Existe um circuito de mercados no mundo todo. E eu vou em muitos deles. Porque a gente tem mercados pequenos. Ventana Sul é um exemplo de um mercado excelente, mas é pequeno. Hoje em dia, não sei se vocês estão acompanhando, mas a Ventana Sul, em Buenos Aires, sofreu uma intervenção, digamos, e parece que vai ser mudado para o Uruguai e vai fazer em parceria com ICAO, que é excelente. Que eu trabalho também com ICAO em Montevideo. Então, a gente não sabe detalhes, mas Ventana Sul é um mercado muito bom e pequeno, é muito acessível, não é festival, é só mercado. E tem uma parceria excelente com o Marché do Film de Cannes. Por isso, vai muito comprador da Europa, mas também vai muita gente dos Estados Unidos e outros países, obviamente da América Latina. Mas tem outros mercados muito importantes. O mercado que eu gosto muito é TIFF, no Canadá, em Toronto, que é um mercado onde vai muito americano para comprar conteúdo. Então, isso também é muito fácil de entrar. Mercados um pouco mais complicados, onde eu já fui, já levei delegações, Berlim, que chama EFM, European Film Market, que é um mercado muito estruturado, muito formalizado, mas que também funciona da mesma forma que a American Film Market, onde as empresas alugam suítes dentro de um hotel e cada pessoa que tem projeto pode visitar as empresas dentro são 2 hotéis, no caso de Berlim. Mas o mercado, por exemplo, em Cannes, funciona de outro formato, porque eu falei que tem todo um sistema de stands para os vendedores e também os compradores. A gente vai falar de todos os mercados e também mercados menores, que são muito interessantes, como o Guadalajara. Eu acabei de voltar do Festival Mercado de Guadalajara, que é um mercado mais comercial. No México tem outro festival e mercado em Morelia, que é muito bom, só que é um evento mais artístico, digamos, enquanto o Guadalajara é mais comercial. Eu pessoalmente vou sempre nos mercados mais comerciais. E Guadalajara tem uma infraestrutura muito boa, que tem muito apoio do governo do estado de Jalisco. Então, são exemplos. Eu vou falar mais em detalhe de cada mercado, inclusive a BAM em Bogotá. Bom, na quinta aula, eu vou falar sobre um tema super importante, que é o Deal Memo. O Deal Memo é o que a gente pode chamar um pré-contrato. Porque hoje em dia, o contrato de licenciamento para conteúdo audiovisual pode chegar a 150 páginas, tranquilo. E normalmente é feito por um advogado especializado. Só que muita gente vai no mercado, a um festival, sem advogado. É claro, não vai levar advogado junto. Tem gente que faz isso, mas a maioria não tem esse luxo. Então,
É possível usar o chamado Deal Memo, que é uma espécie de memorando de entendimento, mas com pontos muito específicos. O Deal Memo que eu uso é da IFTA, é da Independent Film and Television Alliance. E é um conjunto de documentos que chama MILA. MILA significa Model International Licensing Agreement. E o que a gente diz, a boa notícia é que esse deal memo tem só 2 páginas. Só 2 páginas, mas é um pré-contrato e tem validade jurídica. Então, é possível levar o deal memo para um mercado, para um festival e negociar com uma plataforma, com agente de vendas, com um distribuidor, o conteúdo, usando o deal memo. E, se for assinado, isso tem validade. E tem muito detalhe até no deal memo. Por exemplo, uma parte do deal memo tem que ver com a definição de terminologia. E isso é muito importante pelo seguinte: terminologia e territórios. Por exemplo, se você tem uma série, um filme, e quer licenciar para a Europa, o que significa Europa? Quais são os países? A Alemanha, a Rússia faz parte da Europa? A Grécia faz parte da Europa? Então, isso é importante definir os territórios e também as janelas. Cada janela vale dinheiro. Então, tem que definir se vai licenciar para exibição em salas de cinema, se vai exibir em circuitos educativos, se vai exibir o conteúdo em plataforma. Tudo isso está dentro do Deal Memo e facilita muito a vida de cada um. Então, na quinta aula, eu vou falar especificamente do formato do Deal Memo da IFTA, porque esse é o formato que eu pessoalmente prefiro. Eu tenho um convênio com a IFTA em Los Angeles e eu sempre prefiro usar a documentação deles e eu trabalho muito com eles até pela American Film Market, porque a IFTA é a entidade que organiza a American Film Market em Los Angeles em novembro. Na verdade, esse ano, por primeira vez em 20 anos, a American Film Market vai para Las Vegas, em vez de Los Angeles. Então, isso está criando um pânico para muita gente que está acostumado para ir para Santa Mônica, em Los Angeles, para participar no American Film Market e não quer ir para Las Vegas. É um tema, mas tudo bem. Então, resumindo, isso é basicamente o primeiro curso. Então, antes de falar sobre o que a gente vai chamar mentoria, eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, agora pode falar. Posso perguntar? Boa noite. Pode. Tudo bem? A minha dúvida, primeiro, não é necessariamente não bem direta ao curso, mas é como você falou do Ventana Sul, queria saber se ele já tem data, assim, se ele vai ser modificado local, mas ele tem data também já? Vão manter as datas? Você saberia Não, dizer? oficialmente não falaram nada. Eles confirmaram o Festival de Mar del Plata, que vai ser no meio de novembro, em Mar del Plata. Mas o Ventana Sul está sendo definido. Não tem, não tem data, mas normalmente é a primeira semana de dezembro. Eu acredito que vai ficar na data normal, primeira semana de novembro, só que seria assim, no Uruguai, imagino, em Montevideo. Tá, obrigada. Pode falar, Emílio. Não,
Está em mute. Não, Tem que não. desmutar aí. Tem que desmutar. Sí. Bueno, como soy argentina, les puedo contar un poco qué es lo que pasa acá. Virtualmente la producción está trabada, ¿no? Es como que no hay más instituto de cine, que es lo que englobaba todo. Entonces eso afecta al Festival de Mar del Plata y a Ventana Sur. Ventana Sur obviamente no va a funcionar acá si no hay respaldo legal para nada. Y Mar del Plata ya va, por la presentación que tiene, ya perdió todo, ¿no? No es solo falta de presupuesto, es una organización horrible. O sea, lamentablemente eso se perdió. Perdón, pero quería comentarles, ya que preguntaron por Ventana Sur y Mar del Plata, la situación argentina. Claro, no, es lamentable. Estamos acompañando lo del Inca, que es una pena que ya despidieron mucha gente y entendemos que no se sabe si se va a recuperar. Pero en fin, lo del Mar del Plata para nosotros no es muy interesante, honestamente. Tengo entendido que se va a privatizar totalmente y se va a pagar, se va a cobrar un cupo para poder participar, pero de igual no nos interesa. Si continúa Ventana Sur en Uruguay con el ICAO, va a funcionar. Va a funcionar. ¿Otras preguntas? Bueno. Ok. Se não tiver mais perguntas sobre essa parte do curso, eu queria comentar rapidamente a segunda parte, que é a mentoria profissional para projetos internacionais. Isso não é uma aula. Isso é uma mentoria que, na verdade, eu já fiz muitas vezes em outros países e eu trabalho da seguinte maneira. Tem que preencher um formulário que está disponível no site da ABC, que esse formulário me dá informações sobre o projeto, detalhado. E como é que eu vou fazer? Eu vou receber o formulário com todas as informações e eu vou analisar o projeto. Essas informações têm que estar em inglês, porque o trabalho da mentoria é preparar os projetos para comercializar internacionalmente. Então, não adianta fazer um pitch deck em português, como eu já falei. Isso tem que ser em inglês. Então, eu vou analisar todo o material, depois eu vou marcar uma reunião individualmente com o produtor, ou pode ser junto com o roteirista, se for o caso, e para conversar sobre o material. Nessa primeira reunião, eu vou analisar todo aspecto, todo o material que eu recebo. Eu vou dizer a verdade, porque meu trabalho é contar a verdade. Para poder ajudar as pessoas, eu tenho que dizer, se uma parte está ruim, eu vou falar. Então, a ideia é, eu vou fazer uma análise crítica de cada elemento que eu recebo. Eu só posso atender 6 produtores nessa mentoria. Essa primeira vez que a gente está fazendo, até 6. Então, isso está sendo administrado pela ABC Curso de Cinema. Eu acredito que quem entra primeiro e preenche o formulário vai entrar. Depois da primeira reunião, o produtor volta para casa e começa a fazer mudanças no material, tá? De acordo com meus comentários. E me manda novamente todo o material com os ajustes. Eu vou receber isso, eu vou analisar tudo de novo. Depois a gente vai fazer uma segunda reunião online, ao vivo, para conversar sobre os ajustes e também sobre se está pronto para apresentar.
lembra de uma coisa. Eu posso fazer muitos ajustes, mas eu não posso corrigir o inglês. Tá? Então, se o inglês estiver ruim, tem que contratar uma pessoa para corrigir o inglês. Mas eu insisto, eu vou falar, se, por exemplo, se tem uma parte, o logline, ou storyline, o background da empresa produtora não está bem escrito em inglês, eu vou avisar. Mas depende do produtor corrigir. Eu trabalho dessa maneira. E, novamente, o objetivo é ajudar o produtor a preparar o projeto para poder já ir para o mercado internacional. Então, eu vou ajudar exatamente a alcançar o objetivo deles, o dela. Se é licenciar diretamente para a plataforma, ok, vamos falar isso, vamos trabalhar nisso. Se é contratar um agente de vendas, eu vou nessa direção. Se é tentar o licenciamento de distribuição internacional, vamos falar disso. Se é procurar coprodutor, então vamos analisar isso e também vários aspectos do orçamento. A gente vai falar de cada item para poder chegar a uma versão final apresentável para o mercado internacional, seja Ventana Sul, Guadalajara, American Film Market, o mercado de Cannes, qualquer um. Mas tem que ser, quando terminar esse processo de mentoria, vai estar num formato final em inglês legal para poder ser apresentado. Então, é isso para a mentoria. Perguntas? Dúvidas? Sim, de novo. Oi, boa noite. De novo. Ah, meu nome é Vanessa, né? Mas está escrito aqui. Então, mas com relação a esse inglês, a gente já apresenta o trabalho para você já todo em inglês. Aí você aconselha que a gente use realmente alguém que domina a língua, que seja realmente que essa tradução seja mesmo por um tradutor experiente, ou não é necessário isso? Como é que seria esse nível de Não, inglês? não, tem que ser no inglês da indústria. Então, tem que ser profissional. Eu posso indicar tradutores. Ah, isso é um trabalho pago, porque, para mim, o inglês tem que ser legal, tem que ser profissional, porque eu estou preocupado em chegar a uma versão boa do projeto para poder vender o projeto. Se está mal escrito, não adianta. Porque o cara que vai ler isso durante o mercado de Guadalajara, ou Berlim, ou Cannes, ele não vai gostar. Ele vai achar que não é profissional. Então, como eu digo, eu vou comentar, se eu vou falar. Se, por exemplo, tem uma parte que está mal escrito em inglês, eu vou avisar. Olha, essa parte aqui não dá. Ou eu vou falar, olha aqui, não entendi nada do que está escrito aqui. Isso acontece muito. Já passei Entendi. muito por isso. Então, meu dever é avisar, mas eu vou conduzir a mentoria em português, ou pode até ser misturado, inglês e português. Mas o material tem que ser em inglês. Não adianta. Você pode, por exemplo, ficar com uma versão em português e uma versão em inglês para vocês, para ficar. Mas quando você for mesmo não indo pessoalmente no mercado internacional, você quer fazer uma negociação online, você vai mandar o projeto para o agente de vendas, o comprador. Tem que estar excelente. Eu quero ajudar vocês. Então, eu quero ver o inglês bem feito. E outra ainda em cima disso que você falou, justamente, você já disse que tem a opção online, né? Então, não necessariamente nós vamos precisar ir presencialmente a todos os eventos. Porque, por exemplo, o Ventana Sul até quero tentar me preparar para ir esse ano, nunca fui. Mas, assim, realmente eu não teria uma disposição financeira para ir a todos os eventos, né, presencialmente.
Então, assim, tem a opção também de fazer online isso, então, essas vendas. Olha, normalmente eu trabalho presencialmente. Eu vou sempre inventar na sua, já faz 10 anos. E o bom do mercado é que é presencial. Pessoal, tem uma. Nos últimos anos, em Buenos Aires, isso acontece dentro de um prédio de Universidade de Buenos Aires. E é fantástico, porque tem um espaço de mesas para negociação e funciona muito bem. Então, eu acho que se puder, eu vou estar lá. Se você for lá, eu posso te ajudar. Mas eu recomendo tentar ir pessoalmente, porque abre muito mais portas, pessoalmente. Entendi. Tem mais perguntas? Eu acho que tem uma pessoa. Claro. Sim. Actualmente estoy trabajando en un documental sobre el director de fotografía Ricardo Aronovich, que trabajó con Rui Guerra, con Alain Resnais, es un argentino. Y necesito coproducción, estoy buscando en Brasil, porque ya filmamos algo con directores de fotografía que fueron alumnos de él, pero tenemos pendiente una entrevista con Rui Guerra, y, o sea, va a haber, aparte, películas de Brasil, y bueno, con Francia también estamos buscando. Por ejemplo, yo cuando he estado en Ventana Sur con documentales, pero en paralelo se hacía como un festival de documentales que tenía como mesas también para vender, no sé, al Sundance o a Arte. Yo participé en eso y gané algún premio, pero nunca estuve en la parte de venta. Más o menos tengo como idea de la presentación, pero ¿hay posibilidad de una preventa de un proyecto que está en desarrollo para que nos ayude a las coproducciones, aparte de buscar antes coproductor? Sim, claro, isso é perfeitamente possível, isso é normal. Pode fazer uma pré-venda para um distribuidor, ou no caso de um documentário, por exemplo, Arte, como você falou, eu já vendi material para Arte na França, mas eu acho que sendo um documental assim sobre um fotógrafo famoso argentino, aí talvez seria o caso de vender para a TV educativa de alguns países, uma rede de TV educativa. Inventar na sua é um lugar bom para conversar sobre isso. Guadalajara também. Então, Bogotá Audiovisual Market também, o BAM. Mas, sim, esse é perfeitamente viável. Mas, de qualquer maneira, tem que fazer um packaging para apresentar o projeto. Se está buscando coprodução ou pré-venda, tem que apresentar. Então, é a mesma coisa. Estamos en eso. Ya tengo como un presupuesto, me falta averiguar bien los presupuestos de los derechos de película, de las películas con las que empezó en Argentina, me ceden los derechos gratis, pero no sé, bueno, tal vez si es educativo sea más fácil y más barato derechos no sé, de la película Providence, por ejemplo, de Alain Resnais, pero tengo muchas dudas con eso, el tema de me preocupa, no puedo terminar básicamente el proyecto y el packaging de la parte presupuestaria por el tema de derechos, y la verdad que no sé cómo averiguarlo. Não, isso tem que ser um advogado de direito autoral para poder ver como que vai fazer o clearance, porque a gente chama isso de rights clearance. E tem vários, eu trabalho com muitos advogados. Como eu digo para todo mundo, eu não vou para nenhum lugar sem meu advogado. E eu tenho muitos advogados no Brasil, em Los Angeles, em outros lugares. E eu tenho, por exemplo, tem um cara famosíssimo em Los Angeles que é especializado em rights clearances. Mas não precisa.
Tem muito advogado no Brasil, eu conheço, que pode trabalhar nisso. Isso cobra um valor. Mas é que, sendo um documental desse tipo, provavelmente não vai ser tão caro. Se são trechos de documentários já existentes e não são muito novos, talvez consegue fazer um pacote de direitos, mas realmente tem que licenciar. Não pode incluir trechos sem autorização. Então, isso é delicado, mas dá para fazer, realmente. Se tiver necessidade, eu posso apresentar advogados até eu conheço em Buenos Aires vários advogados que pode fazer isso se você precisa. Mas no Rio e São Paulo tem muitos. Bueno, hace poco estuvimos filmando en San Pablo con directores de fotografía que trabajaron con él o fueron alumnos, no sé si es un encuentro de directores de fotografía, se habrá hecho hace un mes. Ya estuve en San Pablo, sería bueno tener un abogado ahí, así que y saber en Francia también. Eso, me preocupa más los franceses que los brasileños, debo decir. Bom, quando chegar o momento, me avisa, eu posso tentar ajudar, tá? A Tamara levantou a mão. Muchas gracias. Boa Ok. noite, Steve. Eu queria fazer umas perguntas sobre a mentoria. Primeiro, eu queria saber se vocês vão fazer essa mentoria todo semestre, e eu queria saber em que ponto o projeto deve estar para participar da mentoria. E isso, o timing da mentoria depende de vocês. Isso não está marcado, não está fixo, vai depender da demanda. A gente pode fazer, a ideia é tentar fazer isso no terceiro trimestre, seria, digamos, a partir de setembro, agosto, setembro, dezembro, mas isso depende da demanda. Em termos do estágio, pode ser em desenvolvimento ou pode ser final, não importa. De qualquer maneira, isso vai constar no formulário, o estágio do projeto, se está em desenvolvimento. Então, aí eu teria perguntas específicas em relação a isso. Eu preciso saber sobre vários aspectos financeiros, se já tem definido o diretor, se tem casting, se tem locações, se tem coprodutor, aonde pretende, qual seria o público-alvo, qual seria a faixa etária ideal. Tudo isso eu tenho que saber detalhes, não importa o estágio. Entendi. E se o projeto estiver no início do desenvolvimento, você acha que ainda não está apto para mentoria? Eu acho que não importa se tiver informação, dá para fazer mentoria. Se tem roteiro e tem, por exemplo, um casting tentativo, se tem informação do projeto suficiente para analisar, dá para fazer. Não importa, não tem que ser terminado, não tem que ser já finalizado, a gente pode conversar. Dá para fazer, sim. Entendi, obrigada. Nada. Outras perguntas? Então, Steve, estão surgindo aqui as dúvidas. Aproveitar, então, que dá para perguntar. Teve esse acordo que foi firmado entre o Brasil e Portugal, né, esse acordo bilateral, né? E ele foi firmado ano passado, esse ano, acho que não sei se é o primeiro ou o segundo edital já que tem de coprodução, né? Você acredita que possa ser uma saída aqui para a gente no Brasil, assim, também focar nessa coprodução com Portugal? E se sim, qual é o mercado que os portugueses costumam ir, Ok. né, no caso Boa automotivo? pergunta. Boa pergunta. É o seguinte, primeiro, o mercado de Portugal, apesar de ser pequeno, é muito bom, é muito bem estruturado.
Eu trabalho também com a ICA, que é o Instituto de Cinema de Portugal. E Portugal tem um incentivo excelente, que é financiado pelo Ministério de Turismo. Então, uma coisa que a gente não falou ainda hoje é sobre incentivos. Eu trabalho muito com incentivos. Eu estou falando, quando eu falo incentivos, eu não estou falando de editais no Brasil normal. Estou falando, por exemplo, no Rio tem um cash rebate da Rio Filme e tem também um cash rebate em São Paulo do SPCine, que juntou com o governo do estado. Eu trabalho com uma entidade em Londres que chama Oldbrook SPI, que está especializado em incentivos. A gente faz um tracking, um acompanhamento de 111 sistemas de incentivos no mundo. Eu só faço América Latina. E, falando disso, a gente vai lançar esse mês de julho um estudo técnico grande sobre a criação de um incentivo nacional para o Brasil. Esse estudo já está terminado, mas não tá pronto para ser lançado. Vai ser lançado em inglês e português. Mas, voltando à sua pergunta, é claro que é muito bom. Esse acordo de coprodução com Portugal, mas isso depende muito do projeto e como é que isso pode funcionar. Eu também trabalho muito com essa parte de coprodução porque é muito valioso, não só pelo acesso a recursos financeiros, mas também porque quando você tem uma coprodução com 2 países ou 3 países, automaticamente o conteúdo, se é cinema, se é filme, já é qualificado para cumprir a cota de tela nos 2 países. Então, isso facilita a distribuição e exibição nos 2 países. Você sabe que tem uma cota de tela no Brasil, que a gente chama Screen Quota. Aliás, Rio acabou de anunciar o próprio Screen Quota no estado do Rio, que é uma novidade muito grande. Os exibidores não gostam muito disso, mas isso vai ser bom. Vai ser bom para produtor carioca. E em Portugal existe também, através não cota, mas existe facilidades para exibição e distribuição. E é muito bem feito. Só para saber, em termos de contexto, nosso mercado modelo na América Latina é Colômbia. Okay? Eu não vou contar toda a história e por que Colômbia é nosso modelo. Mas eu posso, durante a aula, explicar isso, porque tem 2 tipos de incentivos. Tem todo um apoio político maravilhoso, que já funciona há muitos anos, e no site da entidade, chama Proimágenes, em Movimento, está muito bem explicado. Eu trabalhei muitos anos nessa parte com Colômbia, e realmente é maravilhoso. Então, eu sugiro dar uma olhada também no site isso está no site da Proimágenes ou a Columbia Film Commission. Como funciona isso, porque tá muito bem feito. Não sei se respondi a sua pergunta, mas a resposta é sim, Portugal. Então, ainda em cima disso que você falou, a minha dúvida que tem, porque assim, o projeto que eu penso, ele é um projeto de uma história genuinamente brasileira, mas que eu vejo assim como aquela história que viaja, porque genuinamente brasileira, que assim, é um fato que acontece no Brasil, mas que com filme é perfeitamente possível entender, né? E eu acho que interessaria, porque assim, eu assisti muitas palestras dizendo isso, que as pessoas sentem falta assim, até mesmo os streams, dizendo que às vezes as pessoas acham que porque não vão apresentar uma história brasileira, porque acham que o streaming não vai querer, porque não consegue vender para outros países, e que não, assim, às vezes justamente são essas histórias que vão interessar aos outros países, né? Então, assim, eu queria saber de você, assim, como é que você vê isso? Você acredita mesmo que, sendo uma história brasileira, ela pode
justamente isso pode ajudar a ter esse interesse também no mundo, assim, de Claro, não, vender. isso é Preciso entender. ideal. O que a gente chama que é uma história local, mas de compreensão mundial. Uhum. Então, como a gente fala, act local e think global. Ou seja, isso é o melhor produto, exatamente isso, que conta uma história local, mas que é vendável internacionalmente. Agora, em termos financeiros, isso é outro papo, porque às vezes vai ter que mudar até a localização, o casting, alguns elementos da história para poder se qualificar como coprodução internacional. Tá? Uhum. Então, aí é outra coisa. Né? Porque para interessar para um público de Portugal, talvez tem que ter uma personalidade portuguesa, tem que filmar uma parte em Portugal. Aí tem que mexer com a história, com o roteiro, na verdade. Muita gente faz isso, quer fazer uma coprodução com a Argentina, então aí convida Ricardo Darín para participar e vai garantir um público argentino. Entendeu? É por aí. Outras perguntas? Bom, se não, basicamente isso. Está tudo online no site da ABC Curso de Cinema. Se tiver qualquer dúvida, também pode procurar no meu site do LATC, Latin American Training Center, entrar em contato comigo também pelo meu e-mail, que é steve.latc@gmail.com, e estou à disposição. Espero ver todos vocês no curso e na mentoria também. É Steve, arroba, Não, é LATC. Steve. Bom, vou pedir para ver se a Adriana pode colocar meu e-mail aí. Eu posso. Tá, Pode escrever Raíssa aqui. vai colocar. Que mais fácil. Tá, vou só passar o e-mail. Prontinho. Obrigado. Ok, gente, mais alguma dúvida, pergunta antes de fechar? Se não, Eu só não estou vendo onde está o e-mail, é onde que ela colocou. Eu também não, tô procurando. É que eu coloquei no chat, acho que vocês não têm acesso ao chat, mas vocês não querem anotar? Tá, então pode dizer que o chat eu não estou vendo aqui. Tá, pode falar. Steve.latc. LA Tatu Casa. Isso. @gmail.com. e o primeiro nome é Steve, começa com S. STEVE. LATC@gmail.com. Pode mandar e-mail, gente. Ok? Ok, muito obrigada. Bom, obrigado a vocês e até o curso. Espero ver todos vocês. Obrigada, Boa Steve. noite. Boa noite.